Mas agora, meu querido Gavião Bueno, que tá aparecendo. Ela chegou, haja coração, é muita emoção. Vem falar de um caso interessante. O caso do menino com autismo amarrado dentro de uma escola pública em Araucária. Chocou o Brasil. Chocou o Brasil. Para entender as implicações legais e falar sobre direitos, inclusão e responsabilidade, a gente recebe agora ela, advogada, amiga, companheira, sócia do programa, especialista em neurodesenvolvimento, doutora Rana Batista, vem pra cá! Essa fera aí, meu! Rana, bem-vinda, doutora. Agora levou muito aqui ser recepcionada nos lugares. Só vou aceitar se for Galvão Bueno me recepcionando. Viu só, Vamos pra audiência, a doutora Rana chegou, atenção. Ô, Rana, obrigado tá aqui mais uma vez no Boa da Pan. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente tá aqui hoje com a Rana pra falar sobre esse caso que foi notícia no Brasil todo, e não é à toa, né, o grau de crueldade, entre outras coisas. E, infelizmente, foi aqui. Sim. Do ladinho aqui, de Curitiba, em Araucária, onde uma escola, né, ali os profissionais amarraram uma criança, espectro autista, e deixaram ela lá, né? E só conseguiram descobrir porque teve uma denúncia anônima de dentro da escola para os pais, né, Rana? Exatamente. Esse caso ele tem alguns pontos que ele choca a comunidade. Primeiro, que a criança foi encontrada amarrada numa cadeira com um cinto que já parecia estar acoplado para isso. Nossa. Então, já era usado de forma reiterada. Outro ponto é que a própria diretora da escola, a Daniele Zimmermann, ela fazia postagens recorrentes falando sobre inclusão, ela era uma pessoa ativa, falando sobre a necessidade de a gente tratar autistas com respeito, e ela era diretora da escola que aconteceu esse evento. Isso foi outra coisa que chocou, porque é uma incongruência, né, a gente encontrar uma situação dessas. Obviamente, infelizmente, a notícia que eu trago é que isso não é isolado. Eu, como advogada, escuto narrativas como essa frequentemente. É até isso que eu queria perguntar, se você já se deparou com outros casos parecidos ou iguais, né? Escola particular, escola pública, até escola de ensino especial, eu já encontrei casos assim, já tem casos assim. É que muitos desses casos acabam não indo pra grande mídia, porque a gente tem que pensar que às vezes os próprios pais, devido ao sofrimento da situação, preferem muitas vezes não dar continuidade a um processo, ou não querem levar pra mídia, não tem interesse não pela expor exposição, a família, né? Porque tem uma função levar pra grande mídia, mas também é uma dor pessoal muito grande para as famílias. Mas tem muito mais casos do que a gente imagina, assim. Eu que tô lidando com isso todo dia, não me surpreende uma notícia dessas, infelizmente. Mas, doutora, você atribui isso aí mais quer dizer, tem um quê de crueldade aí que é difícil de desassociar desse negócio, mas é uma falta de preparo tão grande que leva a esse ponto? Veja, a gente pode falar aí que faltam medidas de inclusão básicas, mas assim, num caso de crueldade como esse, a gente já... É até difícil falar em tecnologia assistiva, metodologia assistiva, PEI, qualificação profissional, quando a gente vê um nível desse de crueldade. Mas sim, a gente pode falar que um dos grandes pontos que a gente tem é a falta de qualificação adequada dos profissionais que estão nessas instituições de ensino. Então, a gente hoje tem muito mais acesso a professores e pedagogos a informações sobre autismo e cursos sobre isso, e já tem aumentado essas medidas da escola e estado de proativamente dessa formação, mas ainda está muito aquém do necessário, né? A gente tem que lembrar que autismo é um tema que, embora já exista há muito tempo, né, o diagnóstico de pessoas autistas, o autismo não é algo de hoje, mas a gente começou a falar sobre isso ativamente há pouco tempo. Então, quando você pega professores graduados há mais de 5, 10 anos, provavelmente eles nem tiveram contato com questões sobre autismo durante sua faculdade, graduação, e é por isso que é tão importante a atualização, um curso específico para tratar com crianças que estão dentro do espectro e crianças com deficiência em geral. Um ponto que eu acho bem importante falar é sobre a contenção. Porque a diretora apareceu na escola, falando que a escola precisava conter. Isso não, obviamente, esclarecendo o caso. Foi um áudio da escola que levaram a público quando estourou a notícia. E ela fala, não, a gente precisa conter em alguns casos. É importante esclarecer, isso que foi feito não é uma contenção.
Tá. Não é uma prática educacional ou clínica você amarrar uma criança com um cinto numa cadeira. Eu acho que a gente nem precisaria dizer isso, mas é muito importante reforçar. Contenção existe em algumas situações extremas. Sim. E quando ela existe, ela tem que ser por profissionais qualificados ou pessoas treinadas e com muito amor, com muito zelo e respeitando a dignidade, né? Amarrar a criança na cadeira definitivamente não é uma prática. De maneira nenhuma. Pois é. Mas e o que pode ser feito contra a escola, contra essa diretora? Eles podem responder pelo quê? Muito importante falar que não só a escola, mas os profissionais envolvidos também podem e devem responder. Então, isso é muito importante que professores, estagiários, pedagogos saibam. Às vezes, poxa, mas me mandaram fazer isso. Mas se você não denuncia uma prática criminosa, você também responde por ela. Então, né, resumindo em palavras, e sendo curta e grossa, se você não denunciar, você entra no bolo. Então, para quem é educador, muito cuidado com uma situação dessas. Para quem é pai e mãe, muito cuidado em alterações da criança. E, claro, agora eles vão ter que responder processo criminal e possivelmente também devem ingressar na área civil, né? Daí com danos morais e materiais. Mas aí esse caso é um caso, a tipificação penal é tortura aí, né? Não é nem tortura. Caramba. Mas é pior ainda, digamos assim, porque a criança normalmente não é verbal, né? Ela não tem como chegar em casa e dizer o que aconteceu na escola. Isso é importante frisar. Você teria alguma dica para pais, para, sei lá, ficar atento, perceber? Primeira coisa, perceber pequenos sinais. Teve uma alteração no comportamento do filho, deve-se engajar questionamentos perante aos terapeutas, a escola. E ficar muito atento e exigir respostas, né? Nós, como pais, eu falo como mãe de uma criança com autismo, a gente não pode se contentar com tá tudo certo. Sim, vamos ver cadê o PEI, como é que está sendo aplicado, como é que está o rendimento, como é que está o caderno. Investigando isso, você pode encontrar sinais de que está havendo algum abuso, alguma situação de bullying, alguma situação de ausência de tecnologia. Por exemplo, tem casos muitas vezes que falam para os pais que está sendo usada uma tecnologia assistiva, mas não está. Fala que tem um acompanhante especializado, mas o acompanhante não fica direto com a criança não verbal. Como é que ela chega em casa e fala, olha, então, meu acompanhante especializado não está comigo? Não vai falar. Então a gente tem casos assim e observando o dia a dia da criança, né, que a gente consegue esse resultado. Eu mandaria um gravadorzinho. Então, vamos lá. A questão de prova. A questão de prova, quando a gente fala essas gravações que são clandestinas, em geral, elas não são aceitas no judiciário. Porém, contudo, entretanto, aqui a gente tem uma situação. Vamos voltar em um caso que não é sobre autismo. Vocês lembram daquele médico ginecologista que abusava das pacientes? A prova a prova utilizada foram gravações clandestinas realizadas no consultório dele por enfermeiras. Por que o judiciário STJ aceitou isso? Porque não havia outro meio probatório de se chegar a esse flagrante, essa situação, a você comprovar a situação. Ok? Então, assim, num caso de uma criança autista não verbal que vem apresentando alterações, você não tem outra forma de comprovar que aquilo está ocorrendo ou de saber se aquilo está ocorrendo, sim, tem sido considerada a gravação como um meio de prova adequado no judiciário nessas situações. Quando a gente fala de prova clandestina, a gente sempre tem que fazer um recorte, olhar o caso concreto, né? Não dá para jogar, tá tudo... Mas, em geral, tem sido sim autorizado. Vamos lembrar que a gente está diante de uma criança que tem uma defasagem muitas vezes, de desenvolvimento e muitas vezes dificuldade verbal ou incapacidade de narrar aquela situação. Sim. Então, a gente tem uma situação que o princípio da dignidade dessa criança, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o princípio a saúde, porque quando há uma questão dessa, afeta a saúde, o princípio educação, aí a gente tem princípios fundamentais que vão pesar
para que a gente tenha uma aceitação dessa prova no judiciário. Até porque a gente não pode ser iludido e ficar esperando a criança que não verbaliza contar uma situação. Não tem como, né? Pois é. E quais são os caminhos daí para os pais poderem, sei lá, denunciar ou se proteger legalmente? Como que isso... Ou funcionários também, né? Ou os funcionários também. Ocorreu uma situação na escola, primeira coisa, tanto professor que viu uma situação, tanto estagiário, tanto pedagogo, diretor, tem que denunciar. Óbvio, os pais também. A gente tem conselho, o que eu daria um mapinha assim, vai no conselho tutelar, delegacia, né? Faz o boletim de ocorrências e procura um advogado. Daí procurar um advogado, esfera criminal e civil, né? Seria ou a defensoria pública. Então, muitos falam, poxa, mas acesso ao advogado... Uma situação dessa, então, se você não tem a possibilidade do acesso ao advogado particular, procure a defensoria pública, mas não deixe de levar essa situação adiante, porque só quando a gente procura o judiciário e faz isso virar um caso debatido no judiciário e tem o direito atendido em uma situação, é que a gente ensina para todas as outras instituições e para as outras pessoas que, se esse direito for desrespeitado, as consequências vão existir. Boa, isso aí. Olha, hoje aqui no Bodapan, a doutora Hanna falando sobre o caso que aconteceu aqui em Araucária, né? De uma criança autista não verbal que foi amarrada dentro da escola. Já tá correndo, né? Processo, tudo mais. E tem muitos pais e mães de crianças autistas que estão ouvindo o Bodapan e também conhecem, né? Famílias ali que tem uma criança autista, porém não é toda família que tem noção ou conhecimento dos direitos, Hanna. Então isso é muito importante comentar sobre, né? Você poderia passar sobre esses direitos e também eu queria saber dos deveres que as instituições, né? E tem umas que se dizem especializadas, né? No ensino, no cuidado de criança autista. Quais são? Claro, a gente não consegue passar todos os direitos, mas tem sim um grupo que a gente pode apontar como os principais. Então esses aí eu falo, decorem pros pais, tenham na cabeça e vão fazendo checklist se tá tudo certo. Primeira coisa, quando a criança ela chega no colégio, ela tem direito a um currículo que seja adequado às necessidades dela. Toda criança matriculada no colégio, ela tem acesso a um currículo que não é do nada, vem da base do MEC que fala, olha, isso que vai ter que ser ensinado esse ano para todas as crianças. Então, se você for na quinta série de qualquer colégio, na sexta série de qualquer colégio, vai ter um padrão do que está sendo ensinado. Ok, esse currículo tem que ser adaptado. Além disso, quando você adapta esse currículo para chegar àquele objetivo que você colocou, o que precisa? Não só de equipamento, mas de adequação metodológica, materiais adaptados, profissionais de apoio. O que precisa? O que precisa se chama tecnologia assistiva. Então, vê se está sendo fornecida tecnologia assistiva. É a escola que tem que fornecer essas coisas? Sim, tudo custeado pela escola. A escola ela tem que produzir esse currículo adaptado com participação da família, ouvindo o terapeuta se tiver. Então não pode simplesmente ignorar informações médicas, terapeutas, não pode fazer alheio à família. Sim. Então é uma participação coletiva, né? Então o currículo adaptado, a tecnologia assistiva, isso daí vai formar o que a gente chama, resumindo, de PEI, né? Além disso, profissional de apoio precisa de acompanhante especializado? A escola não está reconhecendo? Pede para o médico, pede para terapeutas laudar a necessidade. Por quê? Muitas escolas acabam não reconhecendo porque isso gera custo, né? Assim como tem escolas que vão reconhecer proativamente, falar, olha, vamos trazer um profissional para essa criança porque ela precisa. Escolas realmente inclusivas que farão isso, você também vai encontrar instituições que vão falar, não, imagina, não precisa. Afinal, é mais um profissional a custeio dessa escola, né? Então, essa tríade é principal. Além disso, bom, dignidade, voltou roxo para casa, dá uma olhada nisso. Então, assim, respeito, dignidade, gente, a dignidade ela vai além da física, né? A psicológica. Então, a criança tem um princípio que a gente tem no direito, que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, a criança e o adolescente tem um tratamento especial para o direito. Então, essas questões não são só para criança com autismo, né? São para todas as crianças. Então, se tá sofrendo bullying, se tá voltando roxo direto, se tá mudando o comportamento, muita atenção nessa hora. O mesmo respeito
que o direito exige, falando em palavras leigas, o mesmo respeito que o direito fala que os adultos têm que ser tratados, a gente tem que observar isso nas instituições de ensino. Porque educar não pode ser tortura psicológica ou física. Pô, show de bola. E direitos, tipo, em geral, que a gente vê assim, né? Para pessoas com deficiência de vaga, fila preferencial, essas coisas, também vale pra autismo? Também vale na instituição de ensino igual. Bom. É que isso já vai ser... Veja, se você tiver um PEI bem construído, isso já vai... Claro, você pode exigir esses direitos, mas o PEI também vai trazer isso. Ele também vai trazer essas questões. Então, o ideal é que um PEI ele fale, olha, vai ser adaptado tais questões pedagógicas, vai precisar de tais materiais e essa criança vai ser recepcionada como no colégio? Ela vai chegar no mesmo horário que todos ou 15 minutos depois ou 15 minutos antes para não enfrentar a entrada? Se ela chega 15 minutos antes, como é que fica esse tempo dela? Vai ter alguém com ela? Se ela chega 15 minutos depois, ela perde matéria? Como é que acontece isso? E na saída, como que vai ser direcionado ao veículo? Tudo isso você tem que acabar prevendo como medida de inclusão, né? Interessante. E tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Lembrando que você pode mandar no 3501-1039. 3501-1039. Lá na Venenosa, quem fala WhatsApp é a Judite. Eu vou nomear alguém. Vai ser a Judite. Vai ser a minha Judite do Boa. Ó, quem mandou mensagem foi a Elisângela do Batel. Mora bem! Ela falou, doutora, se a criança precisar de um profissional pra assistir a criança, eles podem cobrar uma taxa dos pais? De forma alguma. Olha. Curta e grossa. Direto e reto. Tramontina. Com as calças Não. Olha aí, não cara pode. de quem tá sendo cobrado. E eles não podem nem contra-argumentar se você falar, não vou pagar. Não pode. Caramba, é responsabilidade É uma da escola. necessidade da criança, uma responsabilidade da escola. Olha aí, Não tem que isso argumentar. vale tanto pra escola pública quanto pra particular? Pública e particular. Olha só, mas Havendo a necessidade comprovada de um acompanhante, né? E aí a gente tá falando do profissional especializado da Lei Berenice Piana, havendo essa necessidade comprovada, tem que ser pago pela instituição de ensino. Mas como que comprova a necessidade jurídica? Como eu disse, se a instituição de ensino não quiser reconhecer essa necessidade, porque, gente, muitas vezes ela é muito óbvia, sabe? Assim, às vezes a instituição de ensino fala, não precisa, e o caderno da criança volta em branco, e a instituição de ensino te liga falando que perdeu a criança na escola. Casos reais, gente. Caramba. Casos reais. Mas se a instituição de ensino não quer reconhecer, procurar um médico que forneça um laudo adequado, fundamentando por quê, quais os motivos desse profissional, como isso afeta pedagogicamente a criança se não tiver a presença, procurar profissionais da área de psicologia, pedagogos muitas vezes podem fornecer também laudos. Então você vai trazer um arcabouço, um grupo de documentos, você vai tentar produzir mostrando que tem vários profissionais que avaliaram essa criança e veem essa necessidade. Claro, se tiver um desses documentos, já tem uma boa prova, mas o que a gente recomenda é que quanto mais você tiver de comprovação dessa necessidade, mais fácil vai ser uma demanda. A possibilidade de um êxito numa demanda judicial. Olha aí, ó. Atenção, senão tem outra, senão eu tenho uma que não Vou levantar uma. Quer levantar? O Thiago tinha pedido o direito da palavra. Não, eu queria saber o seguinte, doutor. Todos temos filhos aqui, a gente consegue talvez colocar um pouco no lugar desse pai e dessa mãe que chega e encontra o filho numa situação dessa, né? O pai chegou lá, encontrou o filho dele desse jeito, arrebentou a sala inteira. Como que a justiça vê esse pai, assim, nesse caso, desse tipo de situação, por exemplo, né? Veja, aí a gente não pode falar que existe nenhuma legítima defesa, porque a legítima defesa é na proporcionalidade do ato. Então, por exemplo, você não pode chegar e falar, olha, eu dei um tapinha na cara do Lelo e daí de troca, ele me deu 15 tiros, 13 facadas. Pesei o clima, gente. Desculpa. Não, mas o Lelo não fez o que eu tô falando, né, doutor? Perdão. Doutor, mas assim... Não pode chegar quebrando os dois nos lugares. Veja. Isso é uma coisa que não pode fazer. Eu coloquei mais essa questão porque não, é um cagar na mesa do Alexandre Moraes. É errado. É um estresse extremo, né? Por isso que eu levantei essa questão. Não pode, isso não pode. Doutora, não pode. Mas veja, ex-presidente, eu entendo que existe a vontade dos pais legítima
né? E aqui não vamos ser hipócritas, é claro, pai e mãe, a gente tem muito sentimento, a vontade de ir lá e quebrar tudo. Exato. Mas, ex-presidente, nesse caso, as medidas têm que ser legais, tem que procurar a delegacia. Porque a gente não pode fazer autotutela, ex-presidente. Mas eu de casa achei bem legal o pessoal quebrando em Brasília. Achei bem legal. Tem que ver se vai ter TV lá onde você vai. Olha, é um assunto que a gente sabe que é muito delicado de comentar, mas é uma forma que o Boa da Pan, pega todo mundo de susto no carro pra falar sobre, porque eu acho que cada vez mais que é divulgado, né, é disseminado esse tipo de conteúdo, mais pessoas vão ficar sabendo que as pessoas têm, né, um pouco de receio de falar sobre. Sim. E não, a informação tem que chegar, transformar ela em conhecimento. E, doutora Hanna, eu queria que você deixasse um recado para as famílias, né, que tem crianças autistas, também para os educadores e para os gestores públicos, né, que também ouvem aqui o Boa da Pan, um recado geral sobre esse tema, né, que é muito legal. Cada vez que você vem no Boa da Pan, a gente aprende mais e essa defesa tem que continuar, né? Olha, eu vou falar não só como advogada, mas eu vou falar como mãe de uma criança que está no espectro e como alguém que está todo dia lidando com outras famílias. Uma notícia como essa, eu sei que é pesada, a gente traz aqui, tenta trazer um pouco de humor e um pouco de leveza para falar sobre um tema que obviamente é muito dolorido, né? É só se colocar no lugar dessa família e dessa criança, né? Então, mas assim, não é para ficar neurótico, é para ficar atento. Não é pra ficar apavorado, é pra ficar ciente. Não é pra sair tirando o filho de colégio falando que não vai levar pra instituição de ensino. É pra ficar alerta. Então vamos ficar alerta, discutir o tema e olhar que bom que isso chegou à grande mídia. Que bom que foi descoberto que isso estava acontecendo, né? E lutar para que isso não ocorra de novo. E isso significa todos nós, seja quem é pai e mãe de criança autista, seja quem é educador, seja a sociedade civil, denunciar quando sabe de uma situação dessas e tentar, toda vez que eu ouvir um pouquinho o tema de autismo, a gente tá um crescente número de diagnósticos, né, isso não tô falando nenhuma novidade, então ficar atento com esse tema e aprendendo aos pouquinhos. Uma sociedade mais inclusiva, ela não vai ser melhor apenas para as pessoas com autismo, ela vai ser melhor para todos. A pluralidade vai trazer com certeza, uma sociedade melhor, não só para as crianças diagnosticadas, mas para todo mundo. São pessoas que ensinam a gente que olhar o mundo de forma divergente não é uma deficiência, embora enquadrado no Código de Deficiência, porque precisamos ter acesso a direitos, mas é uma qualidade. A deficiência, eu sempre falo, embora a gente recorra ao Código da Pessoa com Deficiência, a deficiência, na verdade, é da sociedade em não saber tratar o diferente. Então seria isso. Boa. Ô, louco. Show de bola, hein, doutora Hanna? Doutora Hanna. Sem mais perguntas, doutora. Sem mais. Doutora Hanna, o Instagram, pra quem tá acompanhando o Boa da Pan, segui-la. Ai, deixa eu lembrar. Pera. Arroba Jair Bolsonaro. Tem um site do Arroba Bolsonaro. Arroba Hanna Baptista, Hanna. Tem que soletrar, que é difícil, né, gente? Minha mãe sacaneou um pouquinho. Hanna Baptista com P mudo. E tem o site também, www.hannabaptista.com.br. A gente vai atualizando lá com manuais e materiais para as famílias. De pessoas com autismo, instituições de ensino, etc, né? Pra quem quer saber mais do tema. Que legal, doutora Hanna, obrigado mais uma vez. E o nossa vizinha aqui, né? Nossa vizinha, mora do ladinho. Eu que agradeço. Salva de palmas, Hanna Baptista. Eu casaria com essa mulher. Seu safado. Seu sem vergonha, Ai, gente, e você que tá aí ouvindo o Boa da Pan,